Cornelius Vanderbilt foi descrito como um bruto analfabeto de pavio curto, odiado ou temido pela maioria das pessoas que conheceu. No entanto, ele também foi um dos homens mais ricos da história, um magnata dos negócios incrivelmente astuto, que já foi o homem mais rico do mundo. Na verdade, quando ele morreu, ele supostamente tinha mais dinheiro do que todo o tesouro dos Estados Unidos. Veja bem, antes de haver Rockefeller ou Henry Ford, havia Cornelius Vanderbilt, que foi apelidado de Barão Ladrão Original, o termo para industriais de sucesso que acumularam fortunas gigantescas por meio de práticas comerciais extremamente cruéis. Mas é difícil negar que a história de Cornelius é um dos maiores trapos para histórias de riqueza que existe. Os ancestrais de Cornelius vieram originalmente para a América como servos. Então a ascensão de Cornelius do nada para a riqueza e poder inimagináveis é realmente fascinante. Vamos agora viajar no tempo até o início de 1800 e ver onde tudo começou. Com apenas 11 anos, Cornelius abandonou a escola e foi trabalhar na balsa de seu pai no porto de Nova York, que transportava mercadorias através do rio. Depois de aprender o ofício, Cornelius quis abrir seu próprio negócio fazendo o mesmo. O que significava que ele precisava de um barco. Sua mãe era agricultora e, embora não tivesse muito dinheiro, tinha algumas economias que concordou em emprestar ao filho, $100 para ser exato, o que seria suficiente para ele comprar seu próprio pequeno veleiro. Porém, havia uma ressalva. Para que Cornelius conseguisse o empréstimo de sua mãe, ele teria que limpar um campo extremamente rochoso para que ela pudesse cultivá-lo. Cornelius sempre teve uma ética de trabalho extremamente forte, e por isso, concordou imediatamente. Mas logo ficou claro que remover tantas pedras do campo levaria muito tempo. Então ele conseguiu convencer outras crianças a ajudá-lo no trabalho e, em troca, prometeu que eles ganhariam caronas em seu novo barco. Juntos eles limparam o campo, então sua mãe lhe deu o empréstimo de $100 e Cornelius comprou seu primeiro barco com apenas 16 anos. Cornelius então começou a transportar cargas e passageiros entre Staten Island e Manhattan. Claro, havia muita concorrência de outros armadores fazendo o mesmo, mas a estratégia de Vanderbilt era minar todos os outros e oferecer as tarifas mais baratas do mercado. Ele rapidamente ganhou reputação por seus serviços de balsa confiáveis e acessíveis. E aqui está a parte crucial: após pagar o empréstimo à mãe, ele reinvestiu todos os lucros que obteve no negócio. Isso significava que ele logo poderia comprar outro barco, e então outro barco, e então outro barco. Este é basicamente o modelo capitalista para o sucesso. Não é tão diferente de como Jeff Bezos construiu a Amazon. E como Cornelius trabalhava tão incansavelmente, não demorou muito para que ele tivesse uma frota inteira de barcos transportando pessoas e mercadorias por uma variedade de rotas diferentes, e as pessoas começaram a apelidá-lo de o Comodoro. Mas então Cornelius conseguiu um avanço ainda maior com a Guerra de 1812, entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, quando o governo americano lhe deu um contrato lucrativo para ajudar a transportar soldados em seus barcos. De alguma forma, apesar de trabalhar tantas horas, com 19 anos Cornelius encontrou tempo para se casar com sua prima e mais tarde teve 13 filhos com ela. Embora ele não encontrasse tempo para ser um bom marido ou pai, há muitos relatos de Cornelius negligenciando-os e tendo uma vida familiar muito infeliz. Na verdade, ele até teve sua esposa brevemente internada em um asilo de loucos em um certo momento. E alguns anos depois, ele internou um de seus filhos em um manicômio também, simplesmente porque ele estava tendo ataques epilépticos, que Cornelius viu como um sinal de fraqueza e perturbação mental. Mas voltando ao lado dos negócios, o comércio estava crescendo, e no final da década de 1820, Cornelius havia identificado como levar seus negócios a outro nível: barcos a vapor. Ele sabia que a tecnologia dos barcos a vapor era muito mais eficiente do que os barcos que ele usava, e por isso, começou a investir pesadamente na compra de barcos a vapor. E mais uma vez, ele usou as mesmas táticas que tinha com seus veleiros, inicialmente cobrando mais barato que todos os concorrentes e assim roubando todos os seus clientes. A certa altura, ele até começou a oferecer alguns passeios de barco de graça. Para Cornelius, não importava se ele estava tendo prejuízo em todas as viagens, porque sua lógica era simples.
Contanto que tivesse mais dinheiro do que seus concorrentes, ele poderia levá-los à falência rapidamente, levando todos os seus clientes. E assim que eles estivessem fora do mercado, ele aumentaria seus próprios preços para níveis mais sustentáveis. Essas táticas cruéis de fato levaram vários outros empresários à falência. Mas em muitos casos, Cornelius simplesmente comprava seus negócios a um preço reduzido, uma vez que os perceberam que não podiam competir com os preços de Cornelius. Havia também algumas empresas maiores de barcos a vapor que simplesmente pagaram a Cornelius uma quantia em dinheiro para deixar a área e não competir nas mesmas rotas comerciais. Por exemplo, quando Cornelius começou a operar no rio Hudson, uma empresa chamada The Steamboat Association, que também operava lá, pagou a ele $100 mil para parar de operar seus barcos em seu território. Para eles, era mais barato pagar Cornelius do que tentar competir com seus preços baixos. É claro que toda vez que Cornelius recebia uma grande recompensa como essa, ou comprava um concorrente com desconto, sua própria frota ficava maior e, portanto, seu poder e riqueza aumentavam ainda mais. Para Cornelius, ganhar dinheiro era um jogo e ele estava determinado a vencer. No entanto, mesmo com o crescimento da riqueza de Cornelius, ele sempre seria considerado um estranho pela elite rica. Sua falta de educação escolar também não ajudou nisso, pois Cornelius lutava para escrever corretamente, e sua aparência e fala certamente não eram como a aparência e a fala da maioria das classes altas. Mas Cornelius usou seu começo na classe trabalhadora a seu favor. Ele anunciou seus barcos como linhas para o povão, barcos acessíveis para pessoas comuns. Mas Cornelius nunca se contentou com o que tinha, e, em 1849, Cornelius identificou seu próximo grande gerador de dinheiro, a Corrida do Ouro na Califórnia. Agora você deve ter ouvido a estatística de que as pessoas que ficaram mais ricas durante a Corrida do Ouro eram muitas vezes as pessoas que vendiam as picaretas, não as pessoas que realmente procuravam ouro, pois havia tantas pessoas fazendo isso. Mas se você quer saber quem ficou mais rico com a Corrida do Ouro, foram os que transportaram pessoas para chegar lá. Veja bem, depois que o ouro foi descoberto na Califórnia, literalmente centenas de milhares de pessoas estavam viajando para lá esperando ficar rico, a maior migração em massa da história americana. Mas a Califórnia ainda não estava conectada ao resto do país por ferrovia. E Cornelius queria lucrar com isso, então ele imediatamente começou a oferecer viagens de barco para a Califórnia. Claro, várias outras pessoas também. Mas onde Cornelius se diferenciou é que ele encontrou uma nova rota para a Califórnia via Nicarágua, que era cerca de 600 milhas mais curta do que a rota via Panamá, que todos estavam usando. Ele fechou um acordo exclusivo com o governo da Nicarágua e, como resultado, as viagens de Cornelius eram mais rápidas e baratas do que a concorrência, atraindo muito mais clientes. À medida que mais e mais pessoas afluíam à Corrida do Ouro, era Cornelius quem lucrava com cada viagem. Mas em 1953 Cornelius fez algo que basicamente nunca havia feito antes. Ele tirou férias. Ele estava prestes a completar 60 anos e trabalhava praticamente sem parar desde criança. Então decidiu finalmente fazer uma pausa e comprou um iate gigante para fazer um tour pela Europa com sua família. E imediatamente, tudo deu errado. Ele havia deixado a gestão de seu novo negócio de transporte na Nicarágua para dois homens chamados Morgan e Garrison, que eram sócios no negócio. Mas eles acabaram o traindo e fazendo um acordo duvidoso com o novo presidente da Nicarágua, um homem chamado William Walker, que assumiu o controle do país à força. O acordo basicamente significava que os direitos exclusivos de Cornelius para operar seus barcos em todo o país seriam dados apenas a Morgan e Garrison. Quando Cornelius descobriu, enviou-lhes uma das cartas mais curtas e ameaçadoras de todos os tempos. Cavalheiros, vocês se comprometeram a me enganar. Não vou processá-lo porque a lei é muito lenta. Vou acabar com vocês. Atenciosamente, Cornelius Vanderbilt. E foi exatamente isso que ele fez. Cornelius imediatamente montou outra empresa nas proximidades e usou seu truque clássico de oferecer preços ridiculamente baixos para roubar clientes. Ele então se recusou a transportar passageiros para Nicarágua para criar um bloqueio ao país. Ele também convenceu os países vizinhos a não reconhecer o novo governo de Walker. E, eventualmente, ele ajudou a iniciar uma guerra para derrubar completamente o novo governo da Nicarágua. Basicamente, como Cornelius afirmou em sua carta, ele arruinou completamente aqueles que o contrariaram. Antes de avançarmos para a próxima seção do vídeo, se você está apreciando o conteúdo e ainda não é um inscrito no nosso canal, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever e dar um like.
Sua interação é fundamental para que possamos continuar a compartilhar histórias cativantes como esta. Agora, a essa altura, Cornelius tinha quase 60, e quando a maioria das pessoas chega nos 60 anos, pensa em se aposentar e relaxar para uma vida mais tranquila, não é mesmo? Mas Cornelius não. Ele estava prestes a monopolizar uma indústria totalmente diferente. Mas antes disso, vamos voltar rapidamente à sua vida pessoal. Porque em 1868, morreu a esposa de Cornelius, aquela que ele mandou brevemente para um manicômio. E então, apenas um ano depois, Cornelius se casou com uma mulher diferente, chamada Frank Armstrong Crawford. Ela era mais de 40 anos mais nova que ele. E como se isso não fosse estranho o suficiente, essa mulher chamada Frank, que era 40 anos mais nova que Cornelius, era outra de suas primas, e isso não é brincadeira. O primeiro casamento de Cornelius foi com sua prima Sofia, mas com ela morta, um ano depois ele estava se casando com outro de suas primas chamada Frank. E olha, eu sei que casar com sua prima era mais comum naquela época, mas ainda assim, o cara já esteve em todo o mundo, mas suas duas esposas eram suas primas. Então, a vida pessoal de Cornelius ainda era estranha como sempre, mas em termos de negócios, ele estava realmente apenas começando. Agora ele estava olhando para as ferrovias. Ele percebeu que cada vez mais embarques não aconteciam por barco, mas por trem. E se ele queria continuar a dominar o transporte, era aí que ele precisava se concentrar. Assim, Cornelius começou a vender sua frota de barcos e começou a investir em ferrovias. Agora, até Cornelius se envolver no negócio ferroviário, havia uma grande quantidade de diferentes serviços ferroviários de propriedade independente, mas Cornelius começou a conectar ferrovias entre diferentes regiões e a construir uma rede interconectada. Ele queria consolidar todas essas diferentes ferrovias em um gigantesco império ferroviário. E ao fazer isso, começou a construir um monopólio no transporte ferroviário. Claro, como sempre, Cornelius reinvestiu a maior parte dos lucros para comprar ainda mais ferrovias e expandir ainda mais rápido. Em pouco tempo, ele construiu a maior ferrovia do mundo. Agora, em seus últimos anos de vida, Cornelius começou a desviar parte de sua enorme riqueza para a filantropia. Por exemplo, ele fundou a Vanderbilt University por $1 milhão, que na época era a maior doação de caridade da história da América. Mas nessa época, Cornelius ficou cada vez mais doente e ficou de cama. Apesar de seu estado enfraquecido, ele ainda era agressivo como sempre. Por exemplo, quando ele viu membros da mídia fora de sua casa para relatar sua doença, ele teve que ser contido fisicamente depois de sair para atacá-los. Mas depois de muitos meses lutando contra sua doença, ele morreu em 1877, com 82 anos. O New York Times anunciou sua morte, afirmando que a causa imediata de sua morte foi a exaustão, causada por um longo sofrimento de uma complicação de distúrbios crônicos. Na data da sua morte, a sua fortuna valia cerca de $100 milhões, mas corrigindo a inflação, hoje estaria em cerca de $200 bilhões. Estima-se que no papel, ele tinha cerca de 1/9 de toda a moeda americana em circulação na época. E no entanto, apesar disso, ele viveu uma vida relativamente modesta. Ele consistentemente investiu quase toda a sua renda e seu tempo em seus negócios. Quando ele morreu, cerca de 90% de sua fortuna foi para seu filho mais velho e favorito, e então ele dividiu o resto entre seus outros muitos filhos, a maioria dos quais ele considerava fracos e indignos. Cornelius Vanderbilt era claramente uma figura polarizadora, odiado por muitos, mas também muito respeitado. Até mesmo seus inimigos teriam que admitir que ele melhorou e expandiu drasticamente o transporte, primeiro por meio de barcos à vela, depois barcos a vapor e, finalmente, ferrovias, e no processo, ele ajudou a conectar diferentes partes do país, permitindo um transporte muito mais fácil para pessoas e bens, e a preços acessíveis. De muitas maneiras, ele moldou a economia americana mais do que qualquer outro empresário antes dele. E é incrível que ele tenha transformado aquele empréstimo inicial de $100 de sua mãe em uma fortuna que poucas outras pessoas na história jamais igualariam. No entanto, se você quiser descobrir a pessoa da história que era ainda mais rica que Cornelius Vanderbilt, basta clicar neste vídeo aqui. Espero ver você lá.